Bom dia, senhores. Diretamente do Homens que Oram, mais um salmo. Salmo de número 56. Manaus, 1º de fevereiro, 5h20. Vamos lá. Oração de confiança em Deus. Ao mestre de canto segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi. Quando os filisteus o prenderam o engate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contar-te os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livrar-te a minha alma, sim, livrar-te da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Pai eterno, todo-poderoso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua verdade, pela vida, Senhor, pelo verbo vivo. Vem, Senhor, antes de mais nada, nos faça ouvir, ter entendimento e sabedoria, Pai, discernimento do teu Espírito. Que não fique só no intelecto, Pai, que adentre no nosso ser, Pai, no nosso cerne, e venha, Senhor, se tornar vida dentro de nós, que a palavra se torne carne, Pai. Ações no nosso dia a dia. Assim te pedimos, meu Pai, que seja a tua voz nesse momento, Senhor. Usa-nos, ó Senhor, como instrumentos, Pai. Assim nos te pedimos, assim nos entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Antes de mais nada, uma pequena introdução. Esse salmo eu resolvi fazer ele um pouquinho diferente, fazer um dueto com o livro de Samuel, que conta essa história, e o Salmo 56. O livro que conta essa história é 1 Samuel, capítulo 21. Então, devemos entender a seguinte situação, né? Davi era um jovem muito conhecido já em Israel. Provavelmente ele já estava com seus 22 anos, mais ou menos nessa época. Então, ele já havia derrotado o gigante, né, chamado Golias, e por isso se tornou famoso, né? Foi um feito histórico. A maioria de nós já sabemos disso, né?
Mas essa fama ela trouxe um problema para ele, que foi o rei Saul, né? Ele passou a vê-lo como uma ameaça e decidiu matá-lo. Então, Saul percebe que o povo amava Davi. Davi vencia as batalhas e a sua fama crescia, né? E aí em 1 Samuel 18:12 dizia assim, né? Saul temia Davi porque o Senhor era com ele. A unção ali era secreta para Saul. Ele não sabia. A unção de Davi foi feita na família dele, né, lá na casa de Jessé. Então Saul não sabia. O que Saul estava temendo era a popularidade, o favor de Deus, que era um risco ao seu trono. Então ele caçou Davi por ciúmes político, a unção ela explica a parte da espiritualidade ali, espiritualmente, né? E a fama explica humanamente. Então, Saul passa a perseguir Davi por medo, inveja, percepção de perda do favor divino. E em 1 Samuel 18:28 diz: Saul viu, né? E percebeu que o Senhor era com Davi. Ele, então, espiritualmente, ele luta contra o plano de Deus e humanamente ele luta contra a própria insegurança. Davi não tinha exército, não tinha proteção, não tinha para onde ir, então ele fugiu. E uma decisão totalmente desesperada. Para onde ele fugiu? Para Gate, uma cidade dos filisteus, inimigos de Israel. E Gate era a terra natal de Golias, o gigante que Davi havia matado. Ou seja, ele entra exatamente no território de quem tinha motivos para odiá-lo. E aí os inimigos o reconhecem, né? Assim que chega à cidade, os soldados filisteus olham para Davi e dizem, em outras palavras, né? Esse não é o mesmo Davi de quem cantavam nas músicas, aquele que matou dezenas de milhares. Então Davi percebe que foi reconhecido, né? E aqui nessa parte o texto ele fica muito explícito, né? Ele teve medo. E aí, por medo de ser morto, Davi faz algo inesperado. Ele começa a agir como louco, rabisca as portas da cidade, se comporta de forma estranha, deixa a saliva escorrer pela barba. Naquele tempo, pessoas consideradas loucas eram desprezadas e evitadas. Então, qual foi a reação do rei de Gats, né? O chamado Aquis. Ele olha para Davi e repreende os seus soldados, né? Vocês não estão vendo que esse homem é louco? Por que trouxeram ele a mim? Acaso já não tenha loucos o suficiente? E aí Davi não é preso, né? Davi é morto e é simplesmente expulso da cidade. E ele sai vivo, sem honra, sem proteção, sem rumo, mas sai vivo, né? Totalmente desalojado de tudo que estruturava a sua identidade. E aí, o que acontece por dentro, né? Medo, humilhado, sozinho e fugindo. E aí Davi escreve o Salmo 56. Então, o Salmo ele não foi escrito num palácio, ele foi escrito no medo. Quando eu tive medo, confiarei em Deus. Salmo 56, versículo 3. Ele não diz, se eu tiver medo, ele diz, quando. Então, o Salmo 56, ele existe porque Davi foi caçado, teve medo real, precisou se humilhar para sobreviver e escolheu não perder a fé no meio disso, né? A gente está vendo
uma série, né, de salmos, onde Davi está lutando para não se corromper, para não deixar a guerra o moldar, a mudar o seu caráter, a sua identidade. Então, isso aqui é um registro do que acontece dentro de um homem, quando tudo fora dele está desmoronando. E, e aí, em 1 Samuel 21, conta o que aconteceu com Davi. E o Salmo revela o que aconteceu dentro de Davi. Sem essa história, o Salmo ele só vira uma poesia solta. E com essa história, com este Salmo, vira vida real. Então, assim, vamos prosseguir. Fazer um pequeno checklist aqui, né? No primeiro bloco, a pressão que gera o medo. O checklist. Nosso autor, Davi, qual a situação que ele está hoje? Capturado pelos filisteus de Gate. Como é que está o estado emocional dele? Medo real, uma ameaça concreta, perda total do controle humano. Então, isso não foi escrito em paz, foi escrito sob ameaça. E aí a gente repete aqui os versículos. Primeiro ao 2. Primeiro ao segundo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então há uma repetição aqui que ele usa num termo de todo o dia. E ela é proposital. Ela não é um susto. Ela é uma pressão contínua, né? Então, o medo, ele nasce de um único evento. Ele nasce de um desgaste repetido. As pessoas que cavalgam, né, que caem do cavalo, eles têm uma regra que de imediato eles têm que voltar a montar para exatamente controlar o medo, porque se deixarem para depois, a mente vai começar a criar repetições da, da, daquele fato, né, que ele caiu e ele nunca mais voltará. Assim também acontece em esportes radicais. Uma, um exemplo mais simples. Então, Davi está escrevendo dentro de uma perseguição constante, uma vigilância, né? E uma pressão psicológica. Antes do medo virar crise, ele vira um ambiente, né? Um ambiente interno. Muita gente não quebra por causa de um golpe, quebra por causa da erosão, da repetição. A mente humana, mente animal, pode-se dizer assim, ela adora repetição. São assim que são feitos o adestramento, né? E assim também criamos os nossos hábitos através da repetição. Então precisamos ter muita clareza daquilo que estamos deixando se repetir na nossa mente. Está gerando padrões, está gerando a nossa identidade. E ele fala, né? E aí o paralelo com Samuel, né? Com o livro de Samuel. Davi está em Gate, ele é reconhecido, ele é cercado, ele é observado. Ele não é atacado de imediato, ele é avaliado. Então, isso explica o Salmo. Todo dia me oprimem. O corpo ainda está vivo, mas a mente já está sendo pressionada, né? É tática militar. Ele está recebendo aquele calorzinho ali do inimigo para que haja, né, essa avaliação mais profunda. Se em algum momento ali ele tem algum deslize,
daquilo que ele está atuando, né? Ele está fingindo que está louco. E está todo mundo observando constantemente para ver se há uma contradição daquilo que ele diz que está sendo. Em Mateus 6,34, Jesus nos ensina e diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, porque aqui ele já ensina, né, que carregar a pressão acumulada cansa antes da luta, distorce percepção, rouba clareza. Né? Jesus ele não promete dias leves, ele ensina uma gestão do peso diário. Um dia por vez protege o coração. Então, para os nossos dias, né, desacelera. Devemos desacelerar o nosso ritmo. Imagina aí, né, uma pessoa que está acumulando tanto estresse durante o seu dia, acumulou 10 cargas de estresse, e a única coisa que ela tem para descarregar esse estresse é seu sono. E o seu sono ele serve para você regular, né? Regular todo o seu sistema. E ele está competindo para aliviar o seu estresse, para combater ele. E ele vai fazer isso. Só que ele tira só 7 dessas 10. E você acorda com 3. E imagina dia após dia você tendo este acúmulo de 3 cargas de estresse. Você já não está dormindo direito, já não está tendo a função do sono como é para ser. Como é que tá, né? Sua mente, o seu corpo sendo pressionado. E aqui não há nenhum filisteu te pressionando. Né? Apenas você que está adquirindo mais problemas, mais e mais acúmulos para o seu dia a dia. E aí a gente pensa assim, né? Um cabo de aço não vai arrebentar com um simples puxão. Ele vai arrebentar com um atrito constante. Academia, cabos duram bastante tempo, só que com o tempo de tanto atrito ali nas roldanas, eles vão rompendo, né? E é assim também que acontece com o medo, né? Ele não é um impacto, ele é o desgaste. Quando ninguém percebe, a mente já está no limite. E ele é sutil, né? Porque está ali no cotidiano. É igual quando a gente treina e nos primeiros dias a gente não vê mudança. A gente se olha ali, não está acontecendo, não está acontecendo. E as coisas estão acontecendo no interno, né? Seus órgãos estão se livrando daquela gordura que está ao seu redor. E aí depois começa a ter uma função melhor do seu motor e a parte externa começa a aparecer. Começa a ter um desempenho melhor. Assim também é o mito, ele se aloja, né? E é sutil. Você não está percebendo o que está acontecendo, mas de repente você começa a ter problemas com decisões, você começa a se isolar, você começa a ter umas certas paranoias com coisas do cotidiano, né? Começa a ter medo de sair de casa, de pegar um ônibus ou coisa do tipo. Então, devemos parar de chamar desgaste de fraqueza. Eu tô fraco, eu tô indisposto. Você está sendo desgastado por alguma situação que precisa ser equilibrado. E você precisa encarar de frente. Então, dê nome ao que está te oprimindo. Precisamos ter esse poder da palavra, assim como anunciamos, profetizamos palavras de bênçãos, precisamos também nomear aquilo que está nos oprimindo de uma forma muito específica para ela ser tratada.
Nenhuma doença é tratada simplesmente você está doente, tome esse xarope aqui. Não, não haveria tantos medicamentos, né? Não haveria tantos estudos em relação às doenças específicas. Assim também são os nossos sentimentos, né? Nenhum sentimento é errado. O excesso dele, ser controlado por ele, é sim te causa erros. Então, ore antes que aquilo ali vire um acúmulo. Entregue. A oração aqui, ela vai ser uma drenagem emocional, ela vai ser uma higiene mental diária. O que você está, o que hoje está te cansando? O problema ou a repetição dele? O corpo, ele aguenta o impacto. A mente sofre a repetição. Então, identificar isso impede que o desgaste vire colapso, né? Um burnout, um excesso de tarefas. E, e Davi identifica isso muito cedo, por isso ele escreveu, né? E sem os salmos, né, ele sobreviveria por fora e morreria por dentro. Imagina só, né? Um rapaz de 22 anos já tinha essa percepção. Tudo isso já nos prova o Espírito de Deus habitando em seu ser, né, conduzindo. Se é hora de você orar, se é hora de você falar com teu pai. E aí, o bloco 2, ficamos com o versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E é uma decisão. Só para termos aqui uma forma de informação, né, que muda tudo. A etimologia de decisão, ela vem do latim e ela fica decaedere, decaidere, né? De quer dizer para fora, separação, e caidere quer dizer cortar, golpear. Mas ela junta, né? Ela fica decidere, que significa cortar fora, separar, cortando. Então, a origem decidir não é apenas escolher, mas eliminar possibilidades. A alternativa ela não é praticável. É um ato de total ruptura. Quando você decide, você fecha caminhos para que um apenas permaneça. Então a gente vê aí, né? Não existe decisão sem perda, não existe decisão sem custo, não existe decisão sem conflito interno. A nossa cultura costuma tratar a decisão como algo leve. Ah, é só decidir. Mas quando vemos na etimologicamente, ela é cirúrgica. Decidir dói porque corta. Corta expectativas, alternativas. Uma versão de si mesmo é cortado. E aí, no mundo espiritual, né, muita gente prefere adiar, deixar em aberto, ver no que dá, não por prudência, mas para evitar o corte. E isso explica porque a indecisão frequentemente se disfarça de humildade, paciência ou prudência, quando na verdade é medo de amputar possibilidades. Então, em termos bíblicos, decidir é semelhante ao chamado ao arrependimento, romper com um caminho para seguir outro. Não é ajuste fino, é ruptura total. E aqui é o que a gente vê nesse bloco. Ele é o mais honesto, né? Assim, ele falando, não que todo o resto não seja, mas ele está afirmando coisa que homem é difícil de ser.
nesse contexto. Somos criados numa cultura, provavelmente já existia essa cultura que homens não choram. E aqui a gente está vendo um homem admitindo o seu medo. Então, Davi não escreve quando eu vencer o medo, quando eu for forte, quando eu tiver medo. Então, o medo não é uma exceção, ela é uma previsão. Ele é humano, né? Em algum momento ele vai sentir o medo, vai sentir a insegurança. Então, o erro de muita gente é achar que a fé elimina o medo. Na Bíblia a gente vê o contrário, a fé entra depois do medo. E aí esse versículo aí tem duas partes, né? O medo que chega e a decisão responde. O medo vai chegar. E o que que você vai fazer quando ele chegar? Você vai se entregar a Deus, confiar naquilo que ele te diz, ou você vai se deixar se corromper pelo medo? Se a decisão ela não entrar, o medo vai assumir o governo. E aí a gente faz o paralelo aqui novamente de Samuel com os Salmos, né? Davi teve muito medo, em 1 Samuel 21:12. Samuel, ele registra o sentimento. O Salmo, ele registra a reação. Um homem pode sentir medo e ainda assim escolher a confiança. Então, isso não é uma contradição, é maturidade. Tá tomando as rédeas, né? Davi, ele, você vê ele em Salmos, ele dando ordens para si mesmo. Ele fala com a alma dele, né? Ó, minha alma, por que está, né, com medo? Por que age dessa forma? Tem uma música que diz assim: ó, minha alma, porque está com medo, é um outro termo. E aí ele fala assim: se levante, ande sobre as águas. Aí um outro trecho dessa música diz assim: você é o que a palavra diz que é. Então é uma pessoa que está se firmando na palavra, naquilo que Deus lhe deu como identidade, né? Ele está dando ordem para o seu interior, para confiar. E em Marcos 4:40, Jesus nos ensina assim, né? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele não está repreendendo o medo em si. Ele pergunta quem está governando. Diferente. A pessoa que está com medo, ela tirou a verdade da equação. Ela tirou Deus da equação. E ela começou a montar as coisas para sustentar esse medo. E é a mente humana fazendo isso. Lembra até o filme Além da Terra com Will Smith. Ele fala que o medo não existe, né? Somos nós que damos espaço para ele. Medo é a ausência de confiar, de decidir. Então, o medo sem decisão ele vira um pânico. Medo com confiança vira uma travessia. Não estou dizendo que é para você eliminar o medo por vez, né? Você precisa do medo porque ele é um limite, ele é um alarme, né? Tem um famoso no Brasil que ele fazia muitas palestras, muitos cursos, né? E viajava pelo litoral e tudo isso de carro. E aí umas pessoas foram falar assim, não é perigoso, você viaja muito de carro e tudo. E
não é legal. E a primeira coisa que ele fez foi procurar o carro mais seguro para que ele pudesse continuar as viagens dele. Então ele tomou uma decisão, se antecipou ao medo. E imagina aí um surfista remando, vendo o mar, o maior onda do dia, se levantar atrás dele. Então o mar escurece, o barulho cresce ali, o instinto grita, volta. Sabemos que não tem mais volta, a onda está atrás dele. Então, a onda ele não vai afogar ele. O que vai afogar ele é hesitar. Então, há duas opções ali: ele virar de costas e ser engolido, ou alinhar a prancha e descer. A água ela não vai matá-lo. A indecisão, sim. O medo vai avisar a grandeza. A decisão atravessa a onda. Então, quem se afoga não é quem sentiu medo, é quem tentou fugir daquilo que precisava atravessar. E aí foi o que Davi fez, né? Davi não venceu porque não sentiu medo. Venceu porque alinhou a alma dele e atravessou a onda da vida. Então, quando você sentir medo, não negue, não dramatize, responda com uma oração curta. Deus, o medo chegou. Eu escolho confiar. Isso é higiene espiritual. O cérebro precisa ouvir a decisão. Sua alma precisa ouvir a voz, sua ordenança que vem do Pai. Diga para ela: ó, minha alma, por que se abates? Ei, se levante, ande sobre as águas. Quando o medo chega, você decide ou reage? A reação é algo automático. A decisão é consciente. Quem vive reagindo é governado. E quem decide, governa. Davi, ele sentiu medo, mas não entregou. Não se entregou à onda. Então, pensa nos militares. Por que que eles treinam tanto? Exatamente para ter o poder de decisão diante do medo. Assim também são os cristãos. Por que que eles buscam tanto a Deus no secreto? Porque leem tanto a Bíblia, para que eles tenham um domínio sobre qualquer acaso que venha acontecer com eles no mundo. O medo não vai tomar de conta dos seus corações, porque eles estão treinados, suas mentes já estão aptas e adaptadas com o poder do hábito de buscar o Senhor nesses momentos. Bloco 3, 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então, observa aí a ordem, né? A palavra, a confiança e a coragem. A coragem, ela não nasce do nada. Ela nasce de onde a mente se apoia. Davi não combate o medo com força de vontade. Ele combate com referência. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Essa é a referência de Davi. A palavra aqui, ela funciona como uma âncora. Quando o medo cresce, a mente precisa de algo mais estável que a emoção. E o que é algo mais estável que a emoção? Deus. Então precisamos decidir quem governa o nosso ser.
A emoção, ela sempre vai estar flutuando, né? Sempre será instável. A decisão não. A decisão é totalmente concreta, né? A Bíblia inteira ela está te ensinando a ter esse caráter de decisão. Você nunca vai titubear, né, diante das emoções. Você não vai se deixar levar pela sua fome emocional para furar a sua dieta. Então, sem referência, o medo vira uma bússola. Com referência, o medo vira ruído. Vira somente o alarme que ele deve ser, né? Um fio de alta tensão caiu na rua ali, opa, acionou o medo de pegar o choque. Então você vai passar um pouquinho distante dele. É ruim sentir medo. Use ele como um alarme. Paralelo do Samuel com os Salmos. Engate, Davi perdeu. Perdeu território, perdeu segurança e perdeu o controle. Tá desalojado de tudo, né? Daquilo que estruturava a sua identidade novamente. E o que sobrou? Palavra. Quando tudo externo cai, o que governa é o que está dentro. E aqui nesse salmo ele mostra, né? Ele não tinha controle da situação, mas preservou o controle interno. O que cabia na sua responsabilidade era isso. Ele se fingiu de louco, né? O que eu posso fazer? Fingiu de louco, foi orar a Deus. Estava num lugar onde qualquer pessoa ali ao seu redor era inimigo. Mas ele foi se esconder de um outro inimigo. Saul jamais iria procurá-lo nas terras de Gate. Então, ele teve muito controle para estar diante de outros inimigos. Encarou o seu medo de estar diante de alguém que em qualquer momento poderia decapitar sua cabeça. E em Mateus 24:35, Jesus nos diz assim: ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O medo, ele é instável. A palavra de Deus é estável, é algo imutável. Então, devemos apoiar nossa mente no que não oscila. Quem apoia a mente no cenário vai afundar. Quem apoia na palavra atravessa. A gente vê muitas pessoas que fazem o extraordinário porque tomaram posse de uma palavra. E assim também deve ser conosco. Tomar posse de toda a palavra de Deus, de toda a promessa, e se permitir ao processo para que possa ser digno, para que possa sustentar a graça, a bênção de Deus. Imagina aí um homem numa areia movediça. Se ele lutar em pânico, ele vai afundar mais rápido. Mas se encontrar algo firme para segurar, ele sai. O medo é essa areia. A palavra é esse ponto firme. Então, quando o medo subir, repita um versículo em voz alta. Não discuta com a emoção. Substitua. Traga a mente para algo estável. Sentiu ali qualquer coisa que tenha relacionamento com medo, e há vários sentimentos que vêm do medo. Um exemplo é a raiva. Precisa ser contida.
E a oração, ela tem o poder de mudar o seu estado interno. A oração tem o poder de mudar os seus hormônios do bem-estar. Tudo vai se reorganizar dentro de ti. Sua postura externa muda esse ponto. Você está triste, você está arqueando o ombro para frente, está de cabisbaixo, né? Mais ou menos na posição que você fica no celular. É por isso que a gente vê tanta gente aí deprimida, que o seu externo está comunicando depressão, tristeza. Aí quando você abre o peito, né, tufa o peito, levanta a cabeça, parece que já dá uma energizada. E assim devemos fazer, mudar a nossa química através da nossa oração, através da nossa postura. Então, Deus está comigo, fale assim. Pegue uma pequena frase de um versículo. Deus está comigo. O cérebro ele precisa de uma âncora auditiva. Oração mais palavra vira uma recalibração mental. Que as pessoas hoje ensinam como meditação, como PNL, coach, tá aqui, ó. Tá tudo aqui. E as pessoas querem dizer que a PNL, a meditação tá acima da palavra, veio antes. Tudo na palavra de Deus está mostrando como você lidar consigo mesmo, com a sua mente, com suas emoções. Então, quando o medo cresce, onde sua mente se apoia? A mente ela vai sempre se apoiar em algo. Cenário, imaginação, memória ou palavra. Se apoiar no cenário, vai gerar pânico. Se apoiar na palavra, vai gerar estabilidade. E Davi escolheu o apoio interno. Seguimos para o próximo bloco. Bloco 4. O desgaste mental da perseguição. Do 5 ao 6. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Estão toda hora ali, ele vai errar. Né? Então, aqui é uma decisão sob pressão. Imagina aí Davi, né? Tá quase indo pro o saco preto na cabeça até agonizar. Entrega o baiano, entrega o baiano. Existe um tipo de medo que não vem do perigo imediato. Ele vem exatamente do que está acontecendo nesse cenário, né? Uma vigilância constante, distorção, né? Uma pressão psicológica, sensação de estar sendo observado. Toda hora ele é chamado para depor. E aí tem os dois soldados, o bonzinho e o mal, e ficam naquele jogo. E aí, cara, tu tá doido mesmo? O que é isso aí que tá sendo na tua boca? Tá comendo sapo? Tá babando desse jeito? E faz umas perguntas sem sentido para ver se ele responde, se ele tem coerência. E ele se fazendo de louco, né? Se perdeu ali. Então, isso cansa mais do que qualquer pancada, né? Imagina isso aí todos os dias. Todos os dias. Então, o medo aqui, ele não grita, ele corrói, né? Davi percebe, né? O inimigo não precisa matá-lo. Se conseguir desgastá-lo,
Assim também é no nosso cotidiano, né? Tem certas coisas que não vai nos matar de imediato, mas aquele desgaste, aquela coisa que está ali se repetindo e você não resolve, você não toma uma atitude, com o tempo vai lhe corroer, né? Vai lhe enfraquecer mentalmente, emocionalmente. E você vai estar tomando decisões instáveis, flutuadas, né? Firmadas numa flutuação da emoção. E é paralelo de Samuel, né, com Saulo. Davi estava cercado lá em Gates, né? Ele sabe quem ele é, comenta quem ele é, né? Observa cada gesto dele. Ele está vivo, mas sobre um microscópio. Está sendo analisado ali de uma forma muito profunda. E aí nos Salmos ele traduz isso, né? Espreitam meus passos. A mente entra num estado alerta contínuo. Um alerta prolongado gera exaustão. Imagina aí todos os dias você numa caverna e o tigre te rodeando. E ele tá dando seus rugidos fora ali, te atordoando, mostrando que ele tá à tua espreita. Se você sair dali, é morte na certa. Aquilo ali vai te exaurir, né? Assim também é um problema no nosso cotidiano. Tá todo o tempo ali te cercando e a nossa mente humana, ela tem essa parte reptiliana, né? E resgata esse momento. Hoje não temos um tigre ao derredor da caverna. Hoje não tem um inimigo onde nos fazemos de louco. Essa coisa que estamos repetindo na nossa cabeça como um problema gera um estresse e a mente fica ali se repetindo, seu corpo se retrai, sua musculatura fica mais rígida, presa, você começa a sentir tensão no seu corpo, principalmente nos seus ombros, aonde o estresse se acumula. As pessoas pegam no seu trapézio assim, nossa, você está tenso, que é ali que o homem acumula. E um estudo científico, né, até fala que cataboliza a musculatura do ombro, de tanta tensão que você recebe ali. Seu músculo está se contraindo todos os dias que chega a catabolizar, chega a atrofiar o músculo do ombro. E aí a gente vê pessoas sofrendo lesões, né, tendo problemas articulares e não sabe qual é a razão. Ah, é o treino, foi o jiu-jitsu, foi a musculação, foi o esqui. É muita coisa na cabeça, não está sendo esvaziada, está dissipando para o seu corpo para você não entrar num colapso de imediato. Seu corpo está te protegendo. Que sensacional a criação de Deus, né? Imagina só se você colapsasse a todo estresse, né? Você tá batendo com a cabeça na parede constantemente. E é na hora que você quer socar um saco de pancada, é na hora que você quer dar tiros, né? Uma estande de tiro, descarregar tudo aquilo ali. É uma maneira de extravasar essa energia. Muitos jogam no esporte, é por isso que o homem ele precisa estar em movimento, que é para dissipar essa energia, descarregar isso no lugar certo. Então, em Mateus 11, 28, Jesus vem e nos diz assim: venham a mim e eu lhe darei descanso. Então, a pressão, né, ela é contínua, sem descanso. Transforma o medo em colapso.
E Jesus, ele não oferece uma fuga. Ele oferece um alívio interno. Ele quer que você seja maior do que aquilo que está te oprimindo. Ele te capacita naquele momento, ele te energiza, ele traz um renovo e você encara de frente aquilo que um dia estava sendo um gigante oprimindo o seu povo, desafiando o Deus que há no teu Israel pessoal. Você pega uma baladeira, uma funda, taca na testa desse gigante e decepa a sua cabeça. Então, o descanso é uma ferramenta espiritual contra qualquer desgaste mental. Descanse no Senhor. Meditem dia e noite na palavra. Se firmem nela. Está se sentindo cansado? Não é para você desistir, para você orar. Toda a emoção, ela está te convidando para orar, para ir para o secreto. Seja ela uma oração simples, uma simples declaração, é uma oração. E há momentos que vão necessitar de uma longa oração, de dias de oração, uma permanência. Imagina dormir com um alarme tocando o tempo todo. Não é alto o suficiente para acordar de vez, mas nunca para. Depois de dias assim, a pessoa ela não pensa direito. Não foi o barulho, foi a repetição. O medo, ele funciona exatamente assim. Todo tempo ali, ó, sua cabeça. Você vai ficando exausto. Sua energia de adaptação, que é diária, está baixa. Aquilo que faz parte do seu cotidiano, dos ossos do ofício, do seu trabalho, da sua vida, começam a te estressar. Faz parte da vida um pneu furar no trânsito. Faz parte da vida você pegar um engarrafamento. Faz parte do seu cotidiano alguém cortar a sua frente e você se vê com um estresse exagerado diante dessas coisas. Já são as trombetas te avisando que algo deve ser corrigido. Você precisa desacelerar. Então, quando a mente entrar numa vigilância constante, interrompa esse ciclo conscientemente. Faça uma pausa curta de silêncio. Ore mesmo sem vontade. É decisão orar. Não é para você orar, ai, tô triste agora, eu tenho que orar. Aí esquece de Deus quando tá alegre. Aí, às vezes, a pessoa faz o contrário. Só ora quando tá alegre. Ah, vou agradecer a Deus. Deus é meu Deus porque Ele me deu tal coisa. Quando tá triste porque não aconteceu da forma ideal, não quer orar. Não quer louvar a Deus. Deus não fez a minha vontade. Então, Ele não merece a minha oração. Não merece meu tempo. Eu não preciso de Deus. Todo mundo tem um tempinho para orar. Do seu tempo produtivo do seu dia a dia, você vai tá trabalhando, cessa um momento ali que você vai no seu banheiro, você vai beber uma água, você tem como fazer uma oraçãozinha. Você tem como se ajoelhar ali, pai, eu te agradeço por esse momento. Pai, neste momento eu estou preocupado com esse cliente que está demorando a me pagar. Estou preocupado com esse fornecedor que ainda não me trouxe o material para me entregar a obra. Me ajuda. Você está aliviando o seu fardo. Você está entregando a alguém que suporta. É 2 minutinhos. Mas você prefere pegar no seu celular, passar horas
se distraindo, condicionando a sua mente a achar que aquilo ali vai dissipar o seu estresse. Não vai. Só vai acumular tarefas. Quando você voltar, você já tem ali várias coisas para fazer acumulando para o outro dia. Aí você está repetindo o mal daquele dia para o outro dia, trazendo o mal do amanhã para o hoje e o do hoje para o amanhã. Oração aqui, ela não é uma emoção. Ela é uma manutenção neurológica. É tirar a mente do modo de perseguição. A mente humana, ela está sempre nesse espreito, nessa estreita, assim, do tô sendo caçado. Eu preciso lutar, eu preciso fugir. O homem, quando está nesse momento de estresse, ele se coloca nessa posição. Luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. Você está lutando contra um problema ou contra o desgaste que ele gerou? Você está lutando contra os sintomas ou contra a causa? Muitos homens, eles não são derrotados pela situação. Estão derrotados pelo cansaço mental. Identificar isso muda a estratégia. Davi, ele não ignora o desgaste. Ele escreve sobre ele. A gente precisa resgatar esse homem nessa sociedade, esse homem bíblico, daquele que precisa descansar. Esse excesso de produtividade, esse excesso de demanda que o mundo está aí fazendo com que você bata metas e mais metas e você coloca como desafios em fazer mais e mais e não consegue, começa a acumular, isso te desgasta. E aí não se cuida mais, não tem tempo mais para comer, não tem tempo mais para estudar, não tem tempo mais para fazer um exercício físico, não tem mais tempo com a família. A mente humana, ela não descansa no sono. Ela precisa de prazer, ela precisa de uma distração, de um divertimento. Aonde você se diverte? Verdadeiramente, se pergunte. Você se diverte indo com seu filho jogar uma bola. Você se diverte com a sua filha levando ela para tomar um sorvete no parque. Você se diverte com a sua esposa num jantar com ela. Você se diverte com seus amigos num churrasco falando da palavra de Deus. Você distrai a sua mente. Você a fortalece. Você se edifica numa oração. Desacelerem, homens. Bloco 5, 8 ao 9. Contar-te os meus passos quando sofri perseguição. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Que confiança, né, cara? Isso aqui eu quero construir todos os dias. Então aqui ele já muda o tom, né? Antes era uma pressão, agora ele tem consciência de quem ele é em Deus. Então, Davi, ele percebe que há algo decisivo aqui, ele não está sofrendo de uma forma invisível. O mundo pode ignorar, mas Deus registra, né? Passos contados, lágrimas recolhidas, dor anotada. Isso não é um sentimentalismo, né? Uma poesia, ela é uma teologia psicológica e profunda. Sofrimento visto tem sentido.
Sofrimento invisível enlouquece. Vale repetir: homem sozinho é presa fácil. Procure um amigo para conversar. Procure alguém que você confie. Procure o seu líder. Procure o seu pastor. Procure alguém para falar de suas dores. Procure seu secreto. Fale com Deus. Fale de sua dor, Ele quer te ouvir. Converse com Ele como você estivesse conversando com uma outra pessoa, desabafando. O que quebra o homem não é a dor. É a dor sem testemunho, sem a presença de Deus. Davi descobre que Deus é a sua testemunha. Deus vai te fazer testemunho vivo dele. E ele também será o seu testemunho, a sua testemunha. Samuel e Salmo. Lá em Gate, ninguém honra Davi. Ele é tratado como louco. Humilhação pública, um desprezo total. Um homem que foi ignorado. E em Salmos, revela que Deus não ignorou. O mundo apagou a dignidade dele. Deus registrou cada lágrima. Isso preserva o coração. Isso o manteve, né, inabalável, inquebrantável a esse mundo. Em Mateus 10:30, Jesus nos diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O meu tá mais fácil. Então, por que isso, né? Nada em você é invisível para Deus. Nada, nada é invisível para Deus. Deus está constantemente do seu lado. Deus está dentro de nós. Aquilo que você acha que está escondido, Deus está te vendo. Aquilo que você acha que está em segredo, Deus sabe. Aí você precisa confessar, você precisa buscá-lo, falar, porque você está ensinando a sua mente a confiar. Então, se Deus conta até os cabelos, Ele conta a dor. E Jesus, ele combate o medo aqui com uma percepção de cuidado. Quem sabe que é visto, ele não se desintegra por dentro. Se eu tenho certeza aqui, né, como Davi fala, né, uma coisa eu sei, por Deus é por mim. Isso é uma âncora poderosa dentro de ti. Você não se deixa abalar por causa do mar que está balançando lá fora, da tempestade, dos ventos, porque ele vai dar ordenância. Silêncio, vento. Te aquieta, mar. E assim ele faz também com a sua mente, quando você o chama. Ele faz isso com o teu coração, quando você o busca. Imagina um trabalhador sofrendo injustiça. Se ninguém vê, ele quebra, né? Mas ele sabe que há uma câmera gravando tudo e ele aguenta. Não muda a dor, muda o significado. E Davi descobriu: o céu tem registro, o céu te ouve, Deus te vê. Então, quando se sentir invisível, diga em voz alta: Deus está vendo. Fale novamente: Deus está vendo. Deus me vê. Deus me ajuda. Transforme a dor numa oração falada. Aquilo que você está sentindo, transforme em oração, transforme numa conversa com Deus. Precisamos quebrar esse paradigma
essa cultura de ficar calado. Engole teu choro, menino. Não existe isso. Pega teu choro e apresenta pro teu pai. Isso me dói. A gente foi criado dessa forma. Menino não chora. Engole teu choro, moleque. E aí você aprendeu a reprimir seus sentimentos, aquilo que lhe doía, aquilo que você precisava falar, aquilo que você precisava de apoio. Agora você sabe que tem alguém que te ouve, sabe que alguém te apoia, que te sustenta, não só a parte externa, mas interna. Não guarde, não guarde seu sofrimento em silêncio. Não guarde. Você é um ser muito importante. Você é alguém que é muito amado, seja por aquelas pessoas ao seu redor, seja por Deus. Você, homem, é um patrimônio da sua família. Você é o que há de mais valoroso que eles podem ter. Não pelo aquilo que você os traz como sustento, mas pelo aquilo que você é. E se te dizem o contrário, está na hora de você rever suas atitudes, está na hora de você se alinhar com Deus. Então a oração aqui ela é uma validação totalmente emocional diante de Deus. É impedir que a dor vire isolamento. Se está se isolando, está errado. Se está escolhendo ficar sozinho, está errado. Procure um amigo, procure Deus no seu secreto, mas não se isole. Não fique em silêncio. Não silencie a sua dor. Não ache que você está incomodando os outros por causa disso. Tem alguém que quer te ouvir e vai saber que você é humano, que você também sente, mas que também confia. Você vive como se sua dor fosse invisível. Perdão. Você vive como se sua dor fosse invisível ou registrada. A dor invisível ela vai gerar um desespero, um endurecimento, um colapso interno. A dor registrada ela gira uma resistência, a esperança, a continuidade. Davi ele não negou a dor, ele a apresentou. Não teve ordem para ele engolir o choro. Não teve ordem para ele dizer: menino não chora, homem não chora. Pelo contrário, chore. Eu estou com odre aqui, colhendo as suas lágrimas, registrando as suas dores, te ouvindo. No último bloco, de 10 ao 13. Confiança e vira prática. Não basta ter um intelecto. Precisamos dar vida a ela. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça, pois da morte livrar-te a minha alma. Sim, livrar-te da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida.
Então aqui esse salmo ele termina com uma ação. Agora é comigo, agora é contigo. Não termina com um sentimento. Ele termina com uma direção de vida. Davi não diz, eu senti fé. Ele diz, eu vou viver de acordo com essa fé. Que há uma maturidade, né? Confiança que não muda comportamento. E a confiança que não muda comportamento, ela não é bíblica. Ela transforma livramento em voto, compromisso e caminhada. É isso que ele faz, né? Eu vou viver de acordo com essa fé. O livramento que Deus lhe deu agora é um voto. O livramento que Deus o deu agora é um compromisso. O escape que Deus lhe deu agora é uma caminhada. Deus me salvou e agora vou caminhar diferente. Vou cortar o próprio eu para viver essa caminhada. Então, o medo, ele processado corretamente, ele gera uma vida reorganizada. Todos os sentimentos estão ali, mas eles estão no lugar certo, porque você entronizou Deus na sua vida, no seu coração. E é normal, a sua mente humana vai sentir medo, vai sentir raiva. Eles precisam estar equilibrados, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Samuel e Saulo. Em Samuel, Davi sai vivo de Gates. Isso poderia virar apenas um alívio, né? Escapei. Mas o Salmo mostra outra leitura. Escapei com propósito. Ele não interpreta a sobrevivência com sorte. Ah, foi o acaso, não, foi Deus que teve misericórdia, por qualquer outro motivo. Ele tinha um chamado. Ele interpreta com uma direção divina. Ele lembrou que ele era um ungido do Senhor. Ele lembrou que ele seria o rei de Israel. Ele teria que seguir que Deus lhe deu o livramento. Então aqui o livramento vira uma responsabilidade. Se Deus está te dando livramento dessa tua obesidade, está na hora de você voltar para a academia, fazer uma esteira, caminhar na rua. Se Deus está te dando livramento por causa desses problemas respiratórios, essa escuridão que está no seu pulmão, está na hora de você largar esse vício. Se Deus está te dando escape desse teu fígado que está igual uma gelatina, está na hora de você largar essa cachaça. Está na hora de virar homem. Está na hora de virar homem. Deixar as coisas de menino e fazer coisa de homem. Coisa de homem é ser responsável. É tomar uma postura. É decidir e não voltar atrás. Em João 8:11, Jesus diz assim: vá e não peques mais. Então, um livramento sem transformação, ele vai só repetir teu ciclo. Você vai viver da conexão com Deus, do seu relacionamento com Deus como uma muleta. Ah, Deus me livrou, vou continuar. Deus me deu escape, vou permanecer aqui. Vou experimentar mais um pouco.
Eu mereço. Eu preciso ser mais feliz. Depois eu busco mais a Deus. Depois Deus me salva. Graça não é só escapar, é andar diferente depois. Deus está te dando a graça. E o que você está fazendo com ela? Está colocando como um chaveirinho na tua bolsa? Está colocando como status no Instagram? A graça me pertence, eu sou cristão. Mas você está vivendo essa graça. Você está vivendo diferente daquele velho homem que ainda precisa ser mudado. Davi faz exatamente isso. Imagina um homem que sobreviveu a um acidente grave. Ele pode voltar à mesma vida descuidado ou reorganizar prioridades. O acidente não muda tudo. A decisão depois muda. O medo que não vira aprendizado, vira repetição. E se vira repetição, você está ensinando a sua mente a permanecer. Então, depois de atravessar o medo, pergunte: o que isso me ensinou? Ajuste seu comportamento. De verdade, ajuste. Uma forma intencional, decidida. A alternativa não é praticável. Transforme a sua experiência em compromisso. A oração aqui, ela não é uma integração de aprendizado. Não é só pedir ajuda, mas é reorganizar a vida. É viver congruente com aquilo que você ora. É viver a sua oração. Pedindo, pedindo, pedindo. Qual é a parte que tu entrega desse processo? Você se permite ao processo? Você aceita ser mudado, ser diferente agora? Medo que você venceu, mudou algo em você ou foi só sobrevivência? Se nada muda, o medo volta maior. Se você não mudou a maneira como subir no cavalo, ele vai te derrubar. E de novo. E até o ponto de você acreditar que não é mais feito para aquilo. Né? Quando vira compromisso, ele vira maturidade. Davi não apenas escapou, ele saiu diferente. Saiu melhor. Esse salmo ele não é uma poesia aleatória, ele não é um romantismo. Ele é um processo psicológico e espiritual completo. Davi ele não finge força, ele nomeia a opressão, o desgaste, a perseguição. O primeiro passo contra o medo não é a coragem, é a honestidade. Negar a pressão é entregar o coração a ela. O medo aparece e é admitido, né? Então, quando eu tiver medo, aqui está pronto, mais humano, perdão, aqui está o ponto mais humano da Bíblia.
Fé não elimina medo. Fé governa o medo. Davi não é herói sem emoção. Ele é um homem com decisão. A batalha muda de fora para dentro. Davi ancora a mente na palavra, para que o cenário não vire bússola. Quem apoia a mente no medo afunda. Quem apoia na palavra atravessa. E Davi descobre algo vital. Dor vista tem sentido. Ele não guarda lágrimas, ele entrega. Sem os salmos, ele sobreviveria fisicamente e morreria por dentro. O método de Davi é simples e é brutal. Reconhece a opressão, admite o erro, decide confiar, apresenta a dor, vive diferente depois. Isso é o Salmo 56. Não é teoria, é uma sobrevivência interna. E, como de costume, um texto. O beijo de Deus. Há homens vivos que já desistiram de existir. Respiram, produzem, conversam, mas por dentro vivem sentenciados a uma vida pequena. O maior cárcere não é a pobreza, não é a perseguição, não é a dor. É a crença secreta do que você é comum. O inferno não precisa te destruir, basta te convencer de que você não é nada. E então você vive algemado a uma versão mediana de si mesmo, como um gigante convencido de que é fraco. Davi poderia ter terminado assim, ungido para ser rei, fingindo loucura para sobreviver. Se ele tivesse aceitado o medo como identidade, o trono morreria na caverna. Mas ele escreveu, e quem escreve salmos recusa morrer por dentro. Sem os salmos, ele sobreviveria fisicamente e morreria espiritualmente. O Salmo 56 é o som de um homem lutando para não apodrecer. E é aqui que a Escritura revela uma imagem que desmonta a dureza falsa dos homens. Deus guarda lágrimas. Não espada, não glória, lágrimas. Não recolhe lágrimas, ele recolhe lágrimas em outro. O céu tem arquivo de dor. Enquanto isso, os pecados são lançados fora, apagados, removidos. Deus guarda o que o homem tenta esconder e apaga o que o homem tenta carregar. Homens enchem a vida de pecado e esvaziam a vida de lágrimas. Vivem duros, secos, orgulhosos de não sentir. Sou macho. Mas sentimentos enterrados não morrem. Ele fermenta. Vira violência, vira vício, vira ansiedade, vira colapso silencioso. Jesus chorou. E essa é uma das frases mais perigosas da Bíblia, porque destrói o mito do homem invulnerável. O Filho de Deus não teve vergonha de sentir, mas homem hoje tem. Chamam anestesia de força, chamam repreensão de maturidade, chamam dureza de masculinidade. E adoecem. O homem que não chora não se torna forte, se torna rachado. E o homem rachado quebra. Quebra quando a pressão aumenta. Davi chora antes de quebrar, ele escreveu antes de endurecer, ele orou antes de apodrecer. O salmo foi uma cirurgia da sua alma. E aqui está o ponto que ninguém gosta de ouvir. O medo não te destrói, o silêncio sim. O medo é humano.
a repreensão é mortal. Quem não vive Salmos, vive Samuel dos outros. A narrativa pública continua, o interior colapsa. Você pode impressionar multidões e apodrecer em segredo. O beijo de Deus na sua existência não foi para você viver anestesiado, foi para você viver inteiro. Inteiro não é quem não sente, inteiro é quem não se corrompe por dentro. O beijo de Deus é a identidade, é o céu dizendo: você não nasceu para ser pequeno. E toda vez que você engole a dor, em vez de levá-la a Deus, você se afasta dessa identidade. Toda lágrima não chorada vira ferrugem na alma. Toda oração não feita vira peso acumulado. Davi atravessou o medo porque não o deixou apodrecer. Ele expôs, ele escreveu, ele chorou, ele orou e saiu inteiro. O homem que processa a dor sobrevive à guerra. O homem que reprime vira ruína ambulante. Você não está preso à vida mediana porque é fraco. Você está preso porque esqueceu do beijo que recebeu. Esqueceu quem te criou. Esqueceu quem te viu. Esqueceu quem te marcou. O medo tenta apagar isso. O salmo reacende. E homem que reacende identidade vive para a grandeza. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou.